Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 182 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos viajar pelo Distritalão, pelo CP, pela segunda Liga com o Portimonense e a primeira Liga com o Farense, com os fanáticos de hoje que são Carlos Encarnação e Luís Moreira. Depois da excelente prestação do Portimonense nesta primeira fase do Distritalão, o treinador Fábio Raimundo deixou o comando técnico do clube, sendo substituído por José Nelson Moutinho. Federação, algum comentário sobre esta surpreendente notícia? Olha, em primeiro lugar, Emílio, boa noite a ti, ao Luís, ao Jefferson, a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem semanalmente aqui na Connect TV. Em relação a essa notícia, é muito surpreendente. Se estivéssemos aqui a falar de uma equipa que estava nos lugares de descida, mas não, o Portimonense tem feito uma excelente campanha nesta primeira distrital da Associação de Futebol do Algarve, ainda mais tinha acabado de ganhar em casa do Ferreiras por 2-1, uma equipa que, como é óbvio, quer regressar ao Campeonato de Portugal já este ano, e é uma notícia muito surpreendente, não sabendo de antemão o que é que se terá passado, acredito vivamente que não terá sido os resultados que deram asa a que esta saída fosse consumada por parte do treinador do Portimonense. Como tal, fica no ar, digamos que a incógnita de tentar perceber o que é que se passou, mas volto a dizer, não terá sido os resultados que fizeram com que o técnico fosse afastado do comando técnico do Portimonense. E Mesa, como é que viu esta substituição? Bom, boa noite, Emílio, boa noite, Carlos Encarnação, boa noite ao Jefferson, boa noite aos nossos internautas. Em relação à notícia, é uma notícia bombástica, alguma coisa de extraordinário se deve ter passado para tal acontecer, porque tinha havido, ou tem havido sempre desde o início, uma sinergia entre a equipa técnica, jogadores, direção. Só isso leva a que esta equipa teve, se eu não estou em erro, 13 semanas em primeiro lugar. Portanto, algo muito extraordinário se possa ter passado para que haja aqui alguma coisa que leva para que a saída do Fábio Raimundo. Nós ainda não sabemos muito bem se foi o treinador que se demitiu, se foi a direção, o que é que se passou, portanto fica no ar. Não é normal numa situação destas, uma equipa que continua ainda a lutar para a subida da divisão. Não sei, um dia destes, depois eles vão ter que fazer um comunicado e explicar o porquê da saída do treinador. Muito bem. E vamos para o Distritalão, e na 21ª jornada o Ferreiras perdeu a oportunidade de ficar a 8 pontos do terceiro lugar para estar a 2 pontos do Portimonense. O Esperança de Lagos de Manuel Monteiro mantém a rota ao vencer o Colatrense de Ricardo Moreira por 2-0. Nos duelos da Cauda, o lusitano de Jorge Viegas recebeu e venceu o Olhanense 1912 de Filipe Rodrigues por 2-0 e abandonou a Lanterna Vermelha. O imortal de Leandro Palma interrompeu a cavalgada do Silves de Fábio Félix ao vencer por 1-0 e saltar para a liderança. O quarteirense de Paulo Duarte passou no terreno do Odiacher de Tony Surumem ao vencer por 1-0. 11 Esperanças de Eduardo Barão passou no teste do Moncabé de Rui Pinto ao vencer por 2-1, e no jogo cartaz da jornada o Portimonense de Fábio Raimundo vestiu a capa e venceu por 2-1 na visita ao Ferreiras de Ivo Soares. Mr. Moreira, comentário à jornada. Bom, esta penúltima jornada teve aqui não nenhuma surpresa, mas algumas incidências que nós já tínhamos previsto. Começando aqui pelo Esperança de Lagos Colatrense, já sabemos que o Esperança de Lagos não podia perder em casa, pois está a discutir o 6º lugar com os 11 Esperanças, e o Colatrense, que vem de uma fase mesmo negra e não consegue encontrar-se, mas mesmo assim
o Esperança de Lagos só consegue marcar após o Colatrens ter ficado reduzido a 10 jogadores, e a partir daí as coisas ficaram um pouco mais facilitadas para a equipa da Esperança de Lagos. 2-0 é um resultado também disto tudo. Passando a seguir, o Lusitano com o Olhanense, pois o Lusitano aqui a surpreendemos com 2 vitórias consecutivas, agora a ganhar 2-0 o Olhanense, que tinha ganho em casa ao Moncarapachense por 4-2, e a mandar para o último lugar o Colatrens. Portanto, um jogo onde o Lusitano está a demonstrar com as contratações, tem uma palavra a dizer e não quer descer de divisão de maneira nenhuma. Silves e Mortal, 2 equipas estão num grande momento. O Silves vinha de, se não estou em erro, era 6 ou 7 resultados positivos. O Imortal, um jogo difícil, muito repartido, vai ganhar por 1-0, e como o jogo foi tão difícil, teve que ser desbloqueado por um jogador numa ação individual, a fazer 1-0 já no segundo tempo. Portanto, e seja como for, a merecer estes 3 pontos e a ficar isolado em primeiro lugar. O Odiastre Quarteirense, cá está. O Odiastre continua a não se encontrar, mesmo em casa, no campo das Eiras, e o Quarteirense foi ganhar por 1-0, mas podia ter sido um pouquinho mais, com mais 1 golo ou 2 do Quarteirense, porque o Quarteirense foi fazer um bom jogo ao Odiastre. Um bom com os Esperanças, um jogo também com grande dificuldade de elevar, especialmente para os 11 Esperanças, porque está naquela situação acérrima, ele e o Esperança de Lagos, para ver quem vai à elite. Vai a Moncarapacho e não Códica. Teve a ganhar por 2-0, quando faltava 10 minutos para acabar o jogo, o Monca ainda consegue abrir o jogo novamente para 2-1, e depois encostar um pouquinho os 11 Esperanças às cordas, mas os 11 Esperanças com toda a classe a defender, a saber defender bem e a saber sofrer, porque também é preciso sofrer, a levar os 3 pontos e a continuar no 6º lugar, e só dependendo dele próprio para ir à elite na próxima jornada. Ferreiras Portimonense, ora cá está. Talvez não é um resultado em que nós pudéssemos prever, mas as Ferreiras estavam num grande momento, tinha vindo fazer grandes jogos, não se previa que pudesse perder em casa com o Portimonense. Queria aqui desde já chamar a atenção que mesmo assim esta equipa do Portimonense vinha de 3 derrotas consecutivas, 3 resultados negativos, não é 3 derrotas, porque acho que tem um empate ali no meio, e teve personalidade para ir à casa das Ferreiras e impor aqui uma derrota e continuar a alimentar o sonho de subir de divisão. Muito bem. E a Encarnação, como é que viste esta jornada, 21ª? Olha, concordando com tudo aquilo que o Luís disse, e efetivamente destacar aqui pelo menos 4 jogos, aquela saída difícil do Imortal a Silves, num campo complicado, acabou por vencer e aproveitar o deslize da derrota caseira do Ferreiras frente ao Portimonense por 2-1, e voltou isolado na tabela classificativa com mais 3 pontos que a equipa de Ferreiras. Depois, esse jogo que era o jogo cartaz da jornada, esse Ferreiras 1, Portimonense 2, que acabou por ditar a saída do técnico da formação do Portimonense, que voltou a reaproximar-se principalmente do segundo classificado, do Ferreiras, ficando apenas a 2 pontos. Depois, salientar aquilo que o Luís disse, a prestação que os 11 Esperanças fez, era um jogo que tem estado a fazer no sentido de conseguir obter, ficar entre os 6 primeiros, ali mano a mano, e se me permitem a expressão, com o Esperança de Lagos, que também em casa não teve dificuldade em bater o Colatrens por 2-0. Penso que isto irá decidir mesmo até à última jornada, pelo menos para tentarmos perceber ou saber qual é a equipa ou as equipas, porque temos o Lagos com 34 pontos em 7º, em 6º as 11 Esperanças com os mesmos pontos, e depois o 4º classificado, que é o Quarteirense, tem apenas 38. Portanto, destas 4 equipas, obviamente, haverá uma delas que irá ficar no meio da tabela para baixo e não irá disputar os lugares de subida da divisão. Mais uma vez, dizer e salientar, é bom quando isso acontece até à última jornada, é sinal que a competitividade e a qualidade desta primeira divisão digital está efetivamente ao rumo e está, sem dúvida, a ter mais um ano, muita qualidade, e isso é bom para quem gosta do futebol digital e para quem acompanha todos os sábados
por esses campos do Algarve estes encontros. Ora, nem mais. Em relação aos melhores marcadores, Mário Marocas do Imortal segue na frente com 15 golos. Dinho Júnior está em segundo com 12 golos, Edinho Júnior do Ferreiras, e Tomás Fernandes do Quarteirense está em terceiro com 10 golos. E Encarnação, após 21 jornadas, os mais e os menos do Distritalão. Olha, os mais para o Imortal, que não arreda pé e tem o objetivo efetivamente traçado naquilo que é o que pretende, que é o regresso ao Campeonato de Portugal já na próxima temporada. O certo é, teve ali uma fase que oscilou, mas o certo é que parece estar de novo a retomar aquele caminho que pretende, que é de jogar para subir de divisão. Ainda na parte positiva, os outros Esperanças, que trava uma luta sem precedentes com o Esperança de Lagos para entrar, como o Luís diz, nesse sexteto de elite, para poder também ter uma palavra no que diz respeito à vida, mas pelo menos estar efetivamente tranquilo de não poder estar numa posição de ter que jogar para se manter na zona de descida. Depois, o Quarteirense, que continua ali também, paulatinamente, a conservar aquela posição, aquele quarto lugar, embora esteja, como eu disse, a 4 pontos do Esperança de Lagos, que está em sétimo, mas o certo é que a formação do Quarteirense também não arreda de qualquer forma pé daquela zona que lhe dá também o acesso de poder sonhar com uma subida. Depois, os menos, é claro que temos que falar dos 11 Esperança, aliás, peço desculpa, do Colatrense, como é óbvio, e que vai ter um jogo importantíssimo no próximo fim de semana em casa e que terá, de alguma forma, pensar no que pretende e, como tal, quanto a mim, é neste momento aquela equipa que esperava um pouco mais depois da chicotada psicológica que ocorreu, mas o certo é que, efetivamente, a formação de Faro, a formação da Ilha da Colatra, não consegue, de alguma forma, sair daquela zona incómoda da tabela classificativa. Mister, os mais e os menos do Distritalão. Bom, eu gosto sempre de começar aqui pelos menos, e esta semana pus duas equipas em duas posições diferentes, tanto nos menos como nos demais. Nos menos, estou aqui de acordo com a encarnação com uma das equipas, é o Colatrense, pois não consegue encontrar-se, vai com 6 derrotas consecutivas, depois da entrada do Ricardo, e o Odiasta, que não consegue também com 4 jogos negativos, tem 2 empates, portanto tem 12 pontos possíveis, fez 2 pontos. Portanto, duas equipas que estão numa fase bastante difícil, não conseguem sair desta situação de ansiedade e vão ter que, até mesmo o Odiasta vai ter que começar a pensar que se não arrepia aqui um pouquinho de caminho, começa a ficar perto da zona de descida de divisão. Os mais, têm duas equipas, tenho o Portimonense e o Vila Real Santo António. O Portimonense, por aquilo que eu já disse há pouco, uma equipa de jovens que vem de 3 resultados negativos, vai às Ferreiras e consegue impor uma vitória, uma derrota às Ferreiras. Portanto, é uma equipa que tem que ter personalidade, tem que jogar bem e tem que ter personalidade, porque nestas fases difíceis as equipas grandes demonstram em casa do candidato número 1 à subida de divisão, número 1 ou número 2, eu acho que será entre Imortal e as Ferreiras, penso eu que irá ser ditar o campeão, mas a dizer presente. O Vila Real Santo António, que desde a entrada dos reforços já ganhou 2 vezes seguidas, foi ao Odiasta buscar 3 pontos e agora em casa com o Olhanense, que tinha ganho 4-2 ao Moncarapachense. Portanto, eu privilegio estas duas equipas no mais, que tiveram uma ascensão esta semana. Muito bem. E, mister, chegamos à última jornada da primeira fase e a oportunidade para definir os sextetos também, com o tal duelo da esperança. E na próxima jornada vamos ter, no jogo cartaz da jornada, o Imortal vai receber o Ferreiras. Na primeira volta o Ferreiras venceu por 1-0. Em jogo grande, o Quarteirense vai receber o Silves. Na primeira volta, os Lobos do Mar venceram por 3-1.
O Portimonense recebe o Esperança de Lagos. Na primeira volta restou-se o nulo. Os 11 Esperanças recebem o Lusitano. Na primeira volta os 11 Esperanças venceram por 2-1. O Latrense Moncabé. Na primeira volta a Força do Mar venceu por 2-1. E o Olhanense 1912 Odiacher. Na primeira volta o Odiacher venceu por 2-1. Divisão, Ministro. Olha, tentando ser aqui o mais sintético possível, vou falar um pouquinho de cada jogo. Imortal Ferreiras. É um dos jogos grandes, porque há outros aqui com um grau de dificuldade também bastante elevado, que já vamos falar nisso, mas as Ferreiras aqui, depois de uma derrota em casa com o Portimonense, não vai poder fazer um resultado menos bom no Imortal para deixar o Imortal ficar com mais... Portanto, se mesmo o empate não serve às Ferreiras, vai deixar o Imortal numa posição mais favorável. Portanto, um jogo que torna aqui difícil para as duas equipas, é previsível ou é imprevisível nós prevemos aqui qual é o resultado deste jogo, pois vai ter muito a ver com o tempo, em arrava natural, se chove, se não chove, se a bola está rápida, se não está, portanto vai ter muito a ver com a adaptação das equipas em campo. Olhanense Odiacher, pois é duas equipas que vêm num momento difícil, para não dizer outra coisa, não conseguem minimamente encontrar-se, vão ter que dar aqui, o Odiacher vai ter que dar aqui uma resposta em Olhão, e o Olhanense em casa vai criar aqui bastantes dificuldades ao Odiacher. Corteirense Silves, como diz o Encarnação muito bem, as duas equipas não vão querer sair ali do terceiro e quarto lugar, porque quanto mais pontos somar na segunda fase, fica mais fácil para ainda poder ter uma esperança de poder subir de divisão. Portanto, um jogo de tripla aqui em Corteira. Colatrense Moncarapachense, o Colatrense em casa não pode aqui minimamente claudicar, porque senão começa a cavar o fosso lá embaixo do último da tabela, e nós sabemos como é que é difícil sair lá daquela cauda. Os Esperanças de Lusitano, um jogo difícil, aqui com o acréscimo de responsabilidades para os 11 Esperanças, mas o Lusitano vem 2 vitórias consecutivas, portanto um jogo bastante difícil, e segundo a informação, com um grau de dificuldade elevado. Os 11 Esperanças não pode jogar em casa, porque o Farense vai jogar em casa e é campeonato nacional, é o Júnior, portanto tem prioridade, vai jogar no Municipal de Olhão, portanto uma tarefa até um pouquinho mais difícil da deslocação do apoio dos seus adeptos, portanto vão ter que ir ao Municipal de Olhão apoiar os 11 Esperanças. Portimonense Lagos, um jogo que se adivinha difícil para o Lagos. O Lagos também não pode perder, o Lagos só tem que ganhar e esperar que os 11 Esperanças tenham um resultado menos bom, e o Portimonense, que tem um novo treinador, que seja como for, quando entra um novo treinador, há um acréscimo de motivação, por isso um jogo aqui bastante interessante de seguir. E a Encarnação, como é que estás a ver a próxima jornada da divisão? Olha, sendo a última desta fase, é óbvio que há aqui 2 jogos que despertam e suscitam algumas expectativas, como é óbvio, porque são 2 equipas que estão na tabela classificativa com 34 pontos, os 11 Esperanças em sexto e os Esperança de Lagos em sétimo, e é óbvio que o Esperança de Lagos recebe o Lusitano, com essa atenuante que o Luís falou muito bem, uma equipa que tem vindo a crescer ao longo das últimas jornadas, também pelos reforços que tem incutido no seu 11 dentro de campo, e o Portimonense recebe o Esperança de Lagos, ver até que ponto a chicotada psicológica, que acaba por ser um pouco caricata, acaba por surgir ou dar algum efeito frente ao Esperança de Lagos. Estas são efetivamente aquelas 2 equipas que estão numa situação em que ambas têm que vencer e esperar que a outra perca, ou seja, os 11 Esperanças terá que vencer o Lusitano e esperar que o Esperança de Lagos não ganhe, empate pelo menos, para conseguir os seus objetivos. Portanto, suscita-se aqui grande expectativa em redor destes 2 jogos. Os restantes, penso que será um pouco mais para cumprir o chamado calendário desta última jornada, mas, como é óbvio, temos aqui o Imortal Ferreiras, que é sempre um jogo apetecível, e como o Luís diz, e muito bem, há caminhar de pontos para atacar depois na segunda fase, a fase aí sim de acesso
ao Campeonato de Portugal de uma forma mais tranquila, mas antevejo, como tenho dito aqui, como temos falado e como temos também observado pelos jogos e pelos resultados, espera-se mais um fim de semana ou mais um sábado emotivo e um sábado com grande nível que esta primeira distrital nos tem vindo a dar ao longo destes anos até à data presente. Muito bem, e de registrar que o Esperança de Lagos não depende apenas de si. E agora, encarnação, vamos para o CP. E na 21ª jornada da Série D, as algarvias derraparam em 3 empates. O Loutano de Filipe Isidoro recebeu o líder Amora e falhou o assalto ao ceder uma igualdade a 1 golo. O Monca de José Bizarro cedeu novo empate caseiro na recepção do Serpa, não passando do tal nulo, e o Lagoa de Roberto Alberto corrigiu o resultado anterior com um empate no terreno do Sintrense. Na próxima jornada, o Monca vai visitar o novo líder, Lusitano de Évora. Vai ser fácil. Coração. Olha, dizer-te que afinal o Loutano desta vez não ganhou porque um penalti fantasma aos 93, 94 ou 95 minutos, segundo me disse, fizeram chegar alguém que esteve presente no Estádio do Algarve, me disse logo que efetivamente foi um empate com sabor amarguíssimo a derrota e lá está, com uma grande penalidade arranjada mesmo ao cair do pano para que a formação do Amora levasse pelo menos um ponto, como conseguiu do Estádio do Algarve, e não deixasse o Loutano se aproximar ainda mais de si, porque em caso de vitória o Loutano teria feito 43 pontos e o Amora teria ficado com 44, e como é óbvio, parece que não é só nas ligas profissionais que as equipas algarvias não têm o direito, nem têm o dever de jogar 11 contra 11 e ganhar os jogos, até no próprio CP, e isto transmitido pela pessoa que lá estava, tem a máxima confiança no que me disse, porque chegou ao Estádio de São Luís irritadíssimo com tal facto, e efetivamente foi uma boa dica que me deu, porque obviamente eu iria aqui falar, iria dizer isto precisamente que estou agora a dizer. De resto, um empate do Monca frente ao Serpa, um empate a nulo, Monca que efetivamente também precisava de ganhar e para poder saltar na tabela classificativa, como é óbvio, não o conseguiu, manteve a posição, viu o Lusitano de Évora afastar-se, já que venceu de forma tranquila frente em Estrela de Vendas Novas por 3-0, e assume-se aqui como um sério candidato à subida à Liga 3 na próxima época. De resto, em relação ao Lagoa, é aquilo que temos vindo a falar. Foi um campo difícil, foi ao campo do quinto classificado, acabou por amealhar mais um ponto nesta sua caminhada, nesta sua luta, se me permitem a expressão, que é, como é óbvio, a manutenção no Campeonato de Portugal, e como tal há que dar os parabéns à formação de Lagoa neste seu regresso, efetivamente estar a fazer um excelente campeonato. No que diz respeito à próxima jornada, já agora acrescentar a visita do Estrela da Amadora B a Lagoa, esperando, como é óbvio, que a formação algarvia vença, porque tem capacidade e tem categoria para isso, embora seja apenas separado por 3 pontos. Essa visita complicadíssima, como tu disseste muito bem, Emílio, do Monca ao Lusitano de Évora, parece ser efetivamente uma equipa que este ano apostou todas as fichas para subir e regressar de novo a um escalão de um patamar muito superior àquilo que tinha andado até agora, que é a Liga 3, e depois a visita do Loutano a Moura, que se espera que com maior ou menor dificuldade a equipa de Lolé consiga amelhorar os 3 pontos para que se consiga também não se afastar dos lugares que dão acesso a essa pool, que depois irá dar acesso sim à tal Liga 3. Uma visão sobre o CP. O CP, como nós sabemos, é um campeonato super difícil, porque tanto as equipas da cauda da tabela como de cima, cada jogo e há sempre grandes surpresas aqui pelo meio. Aqui o Moncarapachense em casa com o Serpa deixou fugir aqui a oportunidade de somar aqui mais 2 pontos e ficava logo em terceiro lugar até à frente do Loutano. Por isso, eu penso que o resultado até
menos positivo da jornada destas equipas é esta do Monca. O Loutano, por aquilo também, com a encarnação, já aqui evidenciou com essa situação do penalti, a perder a oportunidade de somar 3 pontos e ficar aqui com mais 2 pontos, que era ótimo para o objetivo tanto do Moncarapachense como do Loutano. O Lagoa é o melhor resultado, é este, vai à casa do Sintrense e tem uma equipa que foi feita para subir divisão e é o resultado para mim da jornada das equipas algarvias, é o Lagoa continuar a demonstrar que tem uma capacidade de competir muito longa. A equipa não oscila muito no seu rendimento e aqui a demonstrar que nós podemos estar tranquilos que não vai haver problema com descidas de divisão. A próxima jornada, Lagoa Estrela da Amadora, o Lagoa tem aqui oportunidade, é um confronto direto de somar 3 pontos e ficar mais em cima ainda, portanto é uma oportunidade enorme de poder somar 3 pontos. O Moncarapachense vai à casa do primeiro, tem que dizer que estou presente, tem que ir lá fazer um grande jogo e trazer lá um bom resultado, e um bom resultado no mínimo é os 3 pontos, por isso a deslocação mais difícil é a do Monca. O Loutano vai a Moura, que está em 9º lugar, também esperamos que vá lá buscar os 3 pontos para as duas equipas ficarem aqui bem posicionadas para ainda poder ter acesso à fase seguinte. Muito bem. E, Mister, vamos para a segunda liga e para a 24ª jornada. O Portimonense de Ricardo Pessoa regressou às vitórias ao vencer com reviravolta, atenção, o Leixões por 2-1 e na próxima jornada vai visitar o Benfica B. Como é que viu esta jornada? Eu desta vez vi uns 20 minutos do segundo tempo, cheguei a casa e tive a oportunidade, como tinha que comentar o jogo, para poder ver um pouco do jogo. E então o que aconteceu realmente foi uma remontada, como dizem os espanhóis, fantástica. O Portimonense perdia aos 86 minutos e depois de um livre lateral do lado esquerdo descaído, muito bem batido, ao segundo posto o central do Portimonense a fazer um grande gol de cabeça na antecipação ao central que o estava a marcar e a fazer um empate, e quando já nada fazia para ver que pudesse acontecer um novo resultado, o empate parecia já satisfatório para as duas equipas, aos 90 mais 3, um canto também batido do lado esquerdo do ataque do Portimonense, a bola sobrevoa toda a área do Portimonense, vem cair do corredor do lado direito do seu ataque e depois com o centro numa diagonal o jogador do Portimonense a pentear e a fazer o segundo golo e a dar 3 pontos importantíssimos aqui ao Portimonense. Eu queria dar aqui uma nota que depois do jogo, a forma como o Portimonense festejou esta vitória demonstra como é que esta equipa estava carregada de ansiedade pelos resultados menos bons que têm vindo a acontecer. Portanto, eu penso que esta equipa se vai soltar muito para o próximo jogo, porque o próximo jogo tem um grau de dificuldade bastante elevado, que vai à casa do Benfica B. Ora, aí está. Encarnação, como é que viste o Portimonense? Olha, o Luís já disse tudo, é daqueles jogos que normalmente as pessoas com aquele resultado aos 87, 88 minutos começam a sair do estádio, como é óbvio, conscientes de que o resultado não se vai alterar, mas depois ali num volte-face muito grande, efetivamente o Portimonense conseguiu levar vencida esta formação do Leixões. Era um jogo importante para o Portimonense que teria mesmo que vencer para dar aqui um salto qualitativo a nível de pontuação na tabela classificativa. Já está a 8 pontos, obviamente que poderá-se dizer que é relativo, dizer que é uma almofada que poderá dar alguma tranquilidade, porque não é, mas o certo é que já é uma almofada que dá para respirar com mais tranquilidade e olhar o resto do campeonato com outros olhos. Mas foi um jogo que não foi muito bem jogado ao longo dos 90 minutos, como é óbvio, com muito pouca qualidade. Tive também o prazer de ver todo, desde o início até ao fim, ainda mais para recordar não só o José Mota, que esteve aqui no Farense, como o Fabrício Isidoro,
Enfim, parece mais o Farense B, o Leixões, do que propriamente o Leixões, com tantos jogadores e elementos do Farense que lá tem neste momento. Mas o certo é que, para bem do Portimonense e para bem do Algarve, efetivamente foi uma vitória ali da raça, e volto a dizer, é daqueles jogos que, como adepto do clube, provavelmente ao parar com aquele resultado, pegava nas minhas coisinhas e saía do estádio para vir para casa, e já não havia esse volte-face por parte da formação do Portimonense, que acabou por vencer por 2-1. Agora desloca-se à casa do Benfica B, e como é óbvio, estas equipas B estão sempre uma incógnita, porque poderá ter ou não jogadores da equipa principal a rodar que estejam lesionados e que faça jeito de os colocar em competição, e como é óbvio, tem feito também um excelente campeonato. O Benfica B, aliás, está na 4ª posição com 39 pontos, os líderes são o Tondela e o Alverca, com 42, e depois o Penafiel com 40, numa segunda liga, e pelo aquilo que eu me dá a entender, ninguém quer subir à Liga Principal do futebol português. Efetivamente, esta jornada é daquelas jornadas que dá mesmo a entender isso, mas como é óbvio, as equipas querem e fazem tudo para chegar a esse patamar que é a Liga Principal do futebol português, mas o certo é que parece que ninguém quer assumir uma liderança destacada para, de alguma forma, para onde estar entre os maiores do futebol nacional. Mas vai ser um jogo complicado do Portimonense, nesta visita ao Seixal, um campo também tradicionalmente muito complicado para as equipas que visitam o Benfica B, com esse não, como é óbvio, tentar perceber que jogadores é que o Benfica poderá colocar ou não em campo, e depois aí sim ter uma noção mais concreta daquilo que poderá fazer frente a esta equipa encarnada, que é uma equipa também com muita qualidade e com muitos jovens de valor. Portanto, antevê-se aqui um jogo de grau difícil para a formação de Portimão no próximo fim de semana. Muito bem. E, Encarnação, vamos subir para a Primeira Liga. Também 24ª jornada. O Farense recebeu o Aves e perdeu por 1-0, acumulando mais um 0 caseiro daqueles proibidos. Nos últimos 7 jogos, o Farense somou 2 pontos em 21 possíveis. Na próxima jornada, vai de viagem ao terreno do Estoril de Praia. Um olhar sobre o Farense. Olha, é um olhar ainda com a expectativa de que tudo pode acontecer, como eu. Nesta altura, estar a dizer que o Farense está condenado à descida de divisão, e quem o diz, efetivamente, terá que, de alguma forma, repensar muito bem aquilo que diz, mas é óbvio que este jogo com o Aves era, digamos, um jogo de características muito importantes para a formação de Faro. Mais que não fosse, uma vitória colocaria a 1 ponto do Aves na tabela classificativa, e em caso de igualdade, o Farense teria então aí sim supremacia sobre a formação do norte do país. Não aconteceu, ou seja, passou-se precisamente ao contrário. Foi o Aves que veio a Faro, não tendo feito um jogo muito deslumbrante, acabou por conseguir marcar um golo, uma grande qualidade marcada por Zé Luís, já mesmo ao cair do pano, e como é óbvio, complica e muito a tarefa do Farense, mas como digo, não tendo sido um jogo muito deslumbrante, provavelmente o melhor jogo que eu terei visto esta época do Farense foi há 8 dias em Aroca, em que o Farense aí sim se demonstrou e se colocou em campo de uma forma em que teve mesmo muito, muito bem, mas lá está, talvez aquilo que o Luís também já aqui tinha falado, e o próprio treinador José Marreco, nota-se por parte dos jogadores o que era num passado recente jogar no São Luís uma mais-valia, não havia ansiedade por parte dos jogadores, e não nos podemos queixar da massa associativa, que tiveram quase 6.000 adeptos de São Luís no passado fim de semana, neste jogo frente ao Aves, mas todos estes índices de ansiedade, de bloqueio, se assim podem permitir a expressão, nota-se em muitas fases do jogo. E isso, como é óbvio, reflete-se depois, quer no resultado, quer também na prestação que os jogadores têm. Não foi um resultado todo ele muito, muito positivo, muito pelo contrário, mas como é óbvio, o Farense acabou por perder. Não está nada perdido, está a 6 pontos da linha d'água, como é óbvio agora, com o senão de ter desvantagem sobre essa equipa que lá está, que é o Aves, e penso que poderá de alguma forma ainda lá chegar. A próxima visita também é um campo tradicionalmente muito difícil. O Estoril
que está a fazer um excelente campeonato. Recordo-me perfeitamente quando o Estoril se veio aqui ao estádio de São Luís e o Farense ganhou 1-0, chegou-se nas jornadas a seguir a pedir a saída do atual treinador do Estoril, o escocês, que lá está à frente, e agora olhamos para o Estoril e vemos uma equipa completamente tranquila, a meio da tabela classificativa, sem ter qualquer tipo de stress ou de preocupação nos lugares que dão acesso à descida e a fazer uma época tranquilíssima. Como tal, é um jogo complicado, talvez isto também seja um dos fatores importantes, embora o Estoril venha de uma derrota em Alvalade e queira, perante a sua massa associativa, mostrar serviço e mostrar que efetivamente os desaires acontecidos nas últimas jornadas foram um mero acaso, mas o Farense tem aqui também a possibilidade de mostrar, porque vão estar muitos adeptos no estádio do Estoril no próximo sábado, de mostrar que efetivamente a equipa tem qualidade, tem capacidade e que poderá ainda conseguir aquilo que pretende, que é chegar a um lugar que lhe dê alguma tranquilidade para poder se manter na tabela, aliás, para se manter na primeira divisão na próxima época. Um jogo, como disse, de índice muito elevado, muito difícil, mas acredito efetivamente que o Farense irá buscar um excelente resultado já no próximo sábado à casa do Estoril Praia. Vamos ver. E, Mister, como é que está a ver o Farense, a jornada e o campeonato? Bom, é aquilo que nós já vimos falando aqui há algum tempo. O Encarnação já deu aí uma pincelada. Neste momento, eu acho que o mais difícil é aquilo que o Encarnação falou. A equipa está sob uma grande pressão. A equipa não consegue se libertar em termos de expor em campo todo o talento dos seus jogadores e depois, como sabem, mesmo em casa, nestas fases difíceis, os adeptos por vezes querem apoiar, mas a frustração dos adeptos também é muito grande e acaba por aparecer alguns apuros, alguns assobios, e isso acaba por dar algum constrangimento também para dentro do campo e nada ajuda. Esta situação aqui era uma situação que nós não prevíamos que o Farense pudesse começar a sair daqui com uma vitória sobre o Aves. É uma situação inesperada, é uma situação difícil, mas aquilo que aconteceu em Faro, de uma situação de um jogo menos bem conseguido, o Farense pode ir ao Estoril e fazer aqui um grande jogo, porque o Estoril também tem uma outra forma de jogar do Aves. O Estoril assume o jogo completamente, vai criar espaços nas costas para o Farense poder transitar. É uma equipa com muitos princípios de jogo, mas é uma equipa que vai jogar olhos nos olhos com o Farense. E neste campo acho que o Farense vai ter aqui algumas vantagens de poder transitar com ataques muito rápidos e poder ir buscar os 3 pontos ao Estoril e poder dar aqui uma reviravolta nesta fase que neste momento não tem nada a ver com os jogadores, com a equipa técnica, tem a ver simplesmente com a ansiedade e o bloqueio mental de toda a sua equipa, toda a sua estrutura e até dos seus adeptos. Bem, meus amigos, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a vossa presença. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.